Olá a todos, meu nome é Guilherme, eu sou médico neurologista, membro da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto. O tema da nossa aula será a mediunidade perante a ciência. Nós vamos falar sobre fenômenos observáveis, que é o fenômeno mediúnico. O que está por trás desses fenômenos? Para iniciar, gostaria de lembrar um alerta que Allan Kardec nos faz na introdução do Livro dos Espíritos, em que ele diz que quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Ou seja, devemos olhar esses estudos destituídos de preconceitos e abertos para as possibilidades que esses dados, obtidos através de estudos muito bem feitos, nos trazem. Para iniciarmos, algumas definições. Durante essa aula, quando eu usar o termo desencarnado, eu estarei me referindo a uma pessoa falecida. Médium seria uma pessoa que alega ter a capacidade de se comunicar com os desencarnados. E consulente é uma palavra que no português é um pouco difícil de traduzir do termo em inglês que é sitter. Seria aquela pessoa que procura um médium à procura de informações sobre um desencarnado, geralmente um familiar. A primeira pergunta que a gente se faz quando nós nos deparamos com um médium é como nós podemos ter certeza de que um médium é realmente capaz de se comunicar com o desencarnado. Ou seja, não poderia ser uma fraude? De fato, existem várias explicações normais, ou seja, não espíritas, para uma comunicação mediúnica. Poderia ser a leitura fria, o que seria uma avaliação da linguagem corporal, da voz, para que se obtenham informações que não foram verbalizadas pelo consulente. O efeito Forer foi descrito em 1948, seria aquela produção de informações tão genéricas que qualquer pessoa pode se encaixar. Por exemplo, na descrição inicial foi elaborado um texto e apresentado para estudantes e perguntado a esses estudantes se aquilo ali lhes dizia respeito. E o texto falava algo assim: você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Às vezes você tem dúvidas se tomou a decisão certa, você fica insatisfeito com restrições e limitações. Quer dizer, são afirmações tão genéricas que qualquer pessoa pode se identificar com isso. Será que a psicografia não seria isso? Existe também uma outra explicação, que seria o chamado viés de confirmação. Ou seja, o viés de confirmação seria quando a pessoa tende a achar que é verdadeira aquela informação que confirma a sua própria crença. E aquela pessoa, o pai, a mãe, está tão desejoso de acreditar que o filho ainda está vivo que ele poderia falar que aquelas informações realmente são verdadeiras. Né? Uma outra explicação é a investigação prévia, uma fraude, né? O médium poderia ele mesmo ou algumas pessoas que trabalham com ele ou para ele fazer uma investigação prévia sobre aquele desencarnado e daí montar uma carta cheia de informações específicas, uma fraude deliberada. Uma outra explicação seria a criptomnésia, ou seja, o médium guardaria uma memória oculta, uma memória inconsciente sobre determinados fatos a respeito daquele espírito, de ouvir falar, e aí solta aquilo ali durante uma psicografia, durante um fenômeno aí anímico,
E isso poderia explicar uma comunicação mediúnica, né? Uma explicação não espírita. Daí a necessidade de nós termos estudos controlados, né? Nesses estudos controlados, o médium não poderia ter qualquer tipo de contato físico com o consulente, para evitar o que eu falei da leitura fria. Muito menos o médium poderia ter qualquer informação prévia sobre o consulente e o espírito, né? Para a gente evitar aí a possibilidade de uma investigação prévia ou até mesmo da criptomnésia. Por outro lado, o consulente não poderia saber que aquela psicografia que ela recebeu, dentro de um contexto científico, obviamente, né, foi direcionada para ela. Então, para a gente evitar o efeito Forer, para evitar o viés de confirmação. E como é que poderia se fazer isso sob um ponto de vista científico, né? Para driblar todas essas possibilidades de falha, né? De que uma explicação normal venha a ser capaz de explicar uma psicografia, a princípio mediúnica, através de estudos controlados, através de cartas ou mensagens por procuração, né? Ou seja, uma outra pessoa, de preferência alguém que não conheça o consulente, não conheça o espírito, vai estar junto ao médium para receber a comunicação. Isso elimina a chance do contato direto, do que eu mencionei no slide anterior. E também cartas controle, ou seja, se entregar para o consulente mais de uma carta, de forma que ele vai ter que identificar qual realmente qual carta é a sua, né? Isso a gente conseguiria acabar com o efeito Forer e acabar com o viés de confirmação, porque como tem várias cartas, ele vai ter que selecionar aquela que realmente seja a sua. O primeiro estudo por procuração foi publicado em 1927, num livro chamado The Bridge. Quem escreveu esse livro foi uma secretária do famoso pesquisador da paranormalidade, Oliver Lodge. Ela chamava-se Nia Walker. E ela fez várias sessões por procuração com a senhora Osborne Leonard, que era uma médium famosa. Até hoje, uma das mais famosas, junto com a senhorita Piper. Muito bem. Começando os estudos, o primeiro que eu vou citar foi esse publicado em 2004, ou seja, 10 anos atrás. Robertson e Roy, né? E eles aplicaram um protocolo que constituiu de 3 experimentos, com 10 médiuns, 44 consulentes diferentes, 407 indivíduos controle. Não houve nenhum contato físico entre médiuns e consulentes, e nem os investigadores conheciam todos os consulentes, né? Cada investigador tinha contato só com metade deles. E esse protocolo, ele criou um sistema de pontuação em que as respostas eram ponderadas de acordo com o seu grau de generalidade. Quanto mais genérica, menor o peso da resposta. Quanto mais específica, mais pontos aquela resposta recebia. E os consulentes precisavam identificar qual a mensagem era direcionada para si. Então, eles tinham aquele pool de mensagem, o consulente tinha que saber qual mensagem era direcionada para si próprio. Ao todo, nesse estudo, foram 73 complicações. Porém, esse estudo, ele foi um estudo muito complexo, ele usou vários histogramas em suas análises, muito tratamento estatístico. E ele é muito criticado porque os resultados não foram separados por experimento. Ele só deu esse resultado. Ora, a chance das comunicações serem devidas ao acaso foi de 5,37 vezes 10 elevado a menos 1, que é algo realmente muito baixo. Mas pela complexidade do protocolo e da avaliação
dos resultados, ele nunca foi replicado. Muito bem. Bom, um ano após, em 2005, O'Keefe e Wiseman publicaram um novo estudo, agora com 5 médiums certificados pela SNU e 5 consulentes que eram alunos da faculdade. Cada médium foi convocado durante um dia da semana e produzia em sequência 5 mensagens, uma para cada consulente, e cada consulente avaliaria 25 mensagens, as 5 direcionadas para si, produzidas por cada um dos médios, e as outras 20 mensagens controle. Essas mensagens eram avaliadas da seguinte forma: os autores do trabalho, eles separavam a mensagem em afirmações e o consulente lhe dava uma pontuação que variava de 1 a 7. 1 não pertinente, 7 muito pertinente. E aí fazia-se então uma comparação entre as mensagens que foram direcionadas para ele e aquelas controle, aquelas que não foram direcionadas para o consulente, se existia alguma diferença em termos de pertinência, né? E o que esse estudo nos mostrou é que os resultados não foram significativos. Então, os consulentes não conseguiram diferenciar as mensagens que foram direcionadas para eles das mensagens controles que foram direcionados para os outros consulentes participantes dos estudos. Vale a pena ressaltar que esse estudo apresenta falhas metodológicas muito graves. O primeiro, que os consulentes eles eram pessoas jovens, de 25 a 30 anos, todos do sexo masculino, convidados a participar por e-mail. Não se sabe efetivamente se esses consulentes acreditavam que realmente poderiam receber uma mensagem. Isso é um ponto muito importante porque se esses consulentes estavam lá só por curiosidade, é bem possível que a conexão não fosse feita de uma forma adequada. Outro ponto é que não foi dado nenhuma informação sobre o desencarnado para o médium, seja nome, foto, qualquer informação. E o médium, ele era chamado, cada médium chamado um dia da semana, e ele tinha que produzir 5 mensagens em sequência, num período de 60 minutos, depois já pulava, já fazia outra, sem um período de washout, que é muito importante para que se quebre um pouco aquela sintonia que tinha com o espírito da mensagem anterior. Não basta, então, colocar esses médios numa sala para que o fenômeno aconteça. É muito importante que a gente tente melhorar a metodologia dos estudos de forma a reproduzir o que eles vivenciam no dia a dia. 2 anos depois, foi publicado mais um estudo por Julie Bashel e Gary Schwartz, do Instituto Windbridge. Nesse estudo, eles usam o termo triplo cego. Eles os fizeram da seguinte forma: os médiums e os pesquisadores, eles eram cegos, quer dizer, para os desencarnados consulentes, ou seja, eles não conheciam os desencarnados e os consulentes. E os consulentes, por sua vez, eles eram cegos sobre qual a mensagem era correta. Então, eram dados aos consulentes várias mensagens para que eles selecionassem aquela que era correta. Ele não sabia qual seria a direcionada para si. E eles usam, é muito elegante esse estudo, porque eles não fazem uma inferência sobre qual é a causa do fenômeno. Eles querem pesquisar se há algum tipo de recepção anômala de informação, né? Quer dizer, será que o médium é realmente capaz de receber uma informação que ele não obteve por vias normais? Essa é a grande pergunta desse estudo, né? Eles não estão interessados em saber se é espírito que está ditando informação, se o médium tem a capacidade de fazer telepatia,
super-psi, nada. A pergunta deles é: será que existe exceção nova de informação? Esses médios eram previamente triados no próprio Instituto Woodbridge. O estudo contou com 8 médiums e 8 consulentes. E diferente do estudo passado, o médium recebia o primeiro nome do desencarnado. E o médium também produzia apenas 2 mensagens. Logo, cada consulente recebia 2 mensagens. Eram 8 médios produzindo 2 mensagens cada um, eram 16 mensagens ao todo, que eram divididos pelos 8 consulentes, sendo que era uma real e uma controle. Os consulentes, eles avaliavam a acurácia da mensagem de uma forma item a item, como aquele estudo passado, ou seja, os autores fragmentavam a mensagem em vários itens e ele pontuava esses itens. E a mensagem também era avaliada como um todo, sendo que 0 seria no score de 0 a 6, sendo que 0 uma informação sem nenhuma informação correta e 6 seria uma mensagem muito acurada e muito específica, sem erros. E ainda finalmente era solicitado aos consulentes que escolhessem, olha, escolha qual mensagem te foi endereçada. Das duas, qual é a correta? O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que os consulentes, eles conseguiram, como a gente pode ver nesse box plot, conseguiram selecionar, pontuar a mensagem que era direcionada para eles com um score maior do que a controle, com um P de 0,07 e uma magnitude de efeito de 0,5, que é considerada uma magnitude de efeito moderada. A gente precisa lembrar que existe uma diferença significativa, existe uma diferença real, mesmo em condições em que a manifestação mediúnica não foi ideal, porque era sobre uma condição de controle científico, o consulente não estava presente fisicamente durante a recepção da mensagem e o médium só recebeu o primeiro nome do espírito. Adicionalmente, quando foi pedido para os consulentes selecionarem a mensagem que era direcionada para eles, esta foi selecionada de forma correta em 81% das vezes. Isso, lembrando que pelo acaso seria 50%, quer dizer, os consulentes conseguiram selecionar bem acima do que era esperado pela chance. E vale a pena ressaltar ainda que 3 médios dos 8 produziram mensagens com scores maior que 5, naquela escala de 0 a 6. Mostrando que existe uma heterogeneidade dentro desses grupos de médios nesses estudos que tem que ser levado em conta. Não quer dizer que esses médios eram melhor que os outros, mas que eles conseguiam, sob condições científicas, de controle científico, produzir uma mensagem com uma acurácia maior do que os outros, sugerindo a necessidade, muitas vezes, de estar atento para que selecionar alguns métodos que são capazes de trabalhar melhor nessas condições. Muito bem. 2 anos depois, surgiu mais um novo estudo, Jensen e Cardenha. Esse estudo foi feito com um médium apenas, uma médium sueca e 7 consulentes. Os autores eles falam o seguinte sobre a médium, que é uma médium muito famosa na Suécia e que é uma médium que já tem demonstrado a sua habilidade, né? Mediúnica em outras situações, então por isso eles escolheram essa médium. Era fornecido o primeiro nome do espírito, do consulente para a médium, não era dado o nome do espírito.
a médium ela não estava fisicamente próxima, ela estava a 800 quilômetros de distância dos consulentes. Esses consulentes eram homens de 28 a 68 que alegavam desejar receber uma mensagem de uma pessoa próxima. E os dois investigadores, o primeiro investigador era cego para os consulentes, o segundo investigador era cego para o médium e para as mensagens, ou seja, ele não conhecia o médium e nem as mensagens, sabia qual mensagem era produzida para cada consulente. Um ponto importante nesse estudo é que a médium graduou a sua confiança na real ocorrência de comunicação mediúnica. Ela falava assim, ó, porque era um estudo científico, certo? Então era um investigador que chegava para a médium, ó, preciso que você me dê mensagem sobre um parente de fulano, ciclano e beltrano. E o médium tentava produzir. E depois o médium graduava, olha, eu acho que aqui eu consegui, eu não consegui, então a gente vai ver esse dado depois. E por um outro lado, os consulentes eles graduaram a acurácia das mensagens, uma avaliação item a item, como já mostrado anteriormente. Bom, esse estudo também obteve resultados negativos, né? Eles não conseguiram pontuar de forma mais alta a própria mensagem, não conseguiram selecionar qual era a mensagem no meio das mensagens de controle. Agora, um ponto muito importante nesse estudo é que quando foi pedido para o médico falar assim, por favor, gradue se você acha que teve, qual o grau da sua confiança em relação à ocorrência ou não de uma comunicação mediúnica nesse estudo. Então era dado para o médium 4 opções: não confiante, algo não confiante, algo confiante ou confiante. Né? E o que a médium pontuou? 5 vezes ela falou que não estava confiante, 2 vezes algo não confiante. Então é muito importante nesse estudo, antes da gente considerar como uma evidência contra a capacidade mediúnica daquele médium, ressaltar que antes mesmo dos resultados, a médium falou, olha, não estou, na maioria das situações, eu acho que não houve comunicação mediúnica aqui, certo? A gente tem que lembrar que são modelos experimentais, totalmente fora do habitual, do modus operandi pelo qual esses médios estão acostumados a trabalhar. Então, a própria média falou, olha, eu acho que não houve comunicação, certo? Então, os resultados negativos não são nem de se espantar. Né? Eu ficaria até mais surpreso se o médium falar, eu acho que não teve comunicação e a gente ter resultados positivos. Né? A gente teria que achar outras causas para justificar esse dado, mas, na minha opinião, isso está bem explicado. A conclusão dos autores está em inglês, eu vou traduzir. A pesquisa mediúnica deve enfatizar não apenas a blindagem do médium, dos experimentadores e dos avaliadores, mas também deve procurar por um ambiente de pesquisa que otimize o processo mediúnico, tanto para o médium quanto para o hipotético desencarnado. Então a gente tem que ter muito cuidado com a análise desses estudos, porque muitas vezes nós estamos forçando uma situação que é totalmente diferente do habitual do trabalho do médium. E aí, quando a gente pega ou resultados negativos ou resultados fracamente positivos, isso se explica em decorrência da metodologia muito estrita. Muito bem. Continuando, em 2011, Emily Kelly e Diane Arcangel publicaram mais um estudo controlado com médiums. Na realidade, essa publicação foram 2 estudos feitos por procuração, ou seja, controlados, não era o consulente que estava presente, era um dos autores que estava presente na sessão. E nesse estudo era fornecido ao médium apenas o primeiro nome e o dia do mês de nascimento da consulente, né, no primeiro dos 2 estudos. Tá?
Nesses primeiros 2 estudos, as sessões eram realizadas por telefone, depois as mensagens eram transcritas. No estudo 1, foram utilizados 4 médiums, cada médium teve 3 sessões, logo foram produzidas 12 mensagens para 12 consulentes. E cada um desses 12 consulentes recebeu a sua mensagem e mais 3, que foram escolhidas aleatoriamente das outras 11 mensagens produzidas. Os consulentes eles graduaram a acurácia das afirmações numa escala de 5 pontos e também escolheram a própria mensagem do grupo das 4 que dispunha. Lembrando que a chance de escolher uma mensagem correta é 1 em 4, ou seja, 25%. Pelo acaso, 25% de 12 são 3, ou seja, 3 dos consulentes deveriam, pelo acaso, ser capazes de escolher a mensagem correta. E quais foram os resultados desse estudo 1? Apenas 2 das 12 consulentes foram capazes de identificar a própria mensagem. Agora, um ponto importante. As 2 mensagens escolhidas corretamente foram de um mesmo médium. Quer dizer, um médium produziu 3, dessas 3, 2 foram adequadamente escolhidas. Cai novamente naquela história que eu falei. O médium que tem mais capacidade de trabalhar em ambientes estritamente controlados. Nesse estudo, uma das consulentes não selecionou qual que era a própria mensagem, só que depois eles foram ver a pontuação, ela tinha atribuído uma nota maior realmente para aquela mensagem que era a dela. Então, teoricamente, seriam 3 das 12 selecionadas de forma correta, seria o que está na chance, né? Mas o que precisa ser ressaltado nesse estudo é que 2 mensagens, as 2 que foram corretamente escolhidas, foram de um mesmo médium. Bom, aí eles fizeram um segundo estudo, em que eles enviaram uma foto neutra do desencarnado. Pus neutra entre aspas aí, porque era uma foto que não poderia ter nenhuma dica sobre o próprio desencarnado. Não podia ter ele jogando tênis, ou pescando, de hobby, essas coisas, porque senão seria um dado a mais para o médium. E não foi dada nenhuma informação sobre a consulente. E nesse segundo estudo foram utilizados 9 médios, não mais nenhum daqueles que foram usados no estudo passado, e 40 consulentes. Após as 40 sessões, as mensagens foram transcritas e editadas para que não fizessem qualquer referência à fotografia. Então, porque a foto, aquela camisa azul, vou dar um exemplo, camisa azul que eu vesti, que eu gostava tanto, aí eles apagaram, para que não realmente tivesse chance de vazamento de informação. Cada consulente recebeu 6 mensagens, a própria mais 5, e essas mensagens também eram padronizadas de acordo com o sexo e idade do desencarnado, né, do espírito. E aí se solicitava para cada consulente que ranqueasse as mensagens. Olha, você recebeu 6, qual que é a que mais parece ser a sua, e a segunda, e a terceira, e a quarta, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Pelo acaso, 1 de 6 é equivalente a 17%, né? Um sexto é 17%. Então, 17% das 40 mensagens seria 6,8, ou seja, 7 seria o número do acaso, né? Quer dizer, eu esperaria que 7 consulentes escolhessem pelo acaso a mensagem correta, considerando que 1/6 é 17%, 17% vezes 40, então pelo acaso eu esperaria que 7 consulentes escolhessem a mensagem correta e as outras não. E o que a gente observa? No ranqueamento, 14 mensagens foram selecionadas corretamente.
quer dizer, o dobro do esperado pelo acaso. Além disso, se a gente for considerar a metade superior desse ranking, 30 das 38 mensagens estavam nessa metade superior. Se a gente fizer um cálculo estatístico que eles fizeram, que é o sum of ranks, a gente obtém um Z de menos 3,89 e um P menor que 0,001. E um outro dado interessante é que um médium produziu as 6 mensagens que foram corretamente selecionadas. Então, a chance disso acontecer pelo acaso é muito, muito, muito baixa. Novamente, aquele médium que é capaz de trabalhar em uma situação estritamente controlada, quer dizer, de uma ostensividade muito boa e que é capaz de trabalhar recebendo mínimas informações. Esse estudo, além de ter quantitativamente resultados fortemente positivos, ele tem uma parte qualitativa que é muito interessante. Eles descrevem um pouco dessas informações e pede, inclusive, para os consulentes, por que você escolheu essa mensagem? Né? Então, por exemplo, tem uma das mensagens, o espírito fala que ele era um professor que trabalhava com metais e, na realidade, quando foi ver a história do espírito, ele era realmente um professor de ciência dos materiais e ele trabalhava com um microscópio analisando metais, né? E aí, o interessante dessa mensagem, por exemplo, é que o resto da comunicação foi errada. E aí a consulente acabou escolhendo outra, porque... Mas, então, quer dizer, ou há algum tipo de interferência e o médico provavelmente perdeu a capacidade de sintonizar, e isso gerou um resultado negativo, né? Mas, de toda forma, esse estudo foi fortemente positivo, né? Se a gente for pegar o resultado dos dois estudos, né? O estudo 1, 2, duas das 3 mensagens foram feitas por um médio só, a chance de uma mensagem ter sido escolhida era de 25%, quer dizer, esse médio conseguiu um resultado fortemente positivo isoladamente no estudo 1. E no estudo 2, um médio teve as 6 mensagens que ele fez escolhidas como corretas. Quer dizer, se a gente considerar que a chance de uma correta é de 17%, quer dizer, a chance de ter as 6 corretamente escolhidas é muito baixa. E ressalto novamente que esse estudo foi feito em condições muito desfavoráveis para que ocorresse uma comunicação mediúnica. A Julie Beischer, que fez aquele trabalho, primeiro estudo Triple Blind, né, que eu citei lá atrás, ela mandou uma carta criticando um pouco a metodologia do estudo e ela falou, olha, vocês precisam trabalhar com médios pré-selecionados, né, justamente para evitar esse tipo de assimetria, né? Porque tem médium que não consegue trabalhar bem em situação tão controlada, então precisa pré-selecionar esses médios, né? Foi a crítica que ela fez aí nessa carta. Muito bem. 2014, Adam Rock e colaboradores, também do Instituto Windbridge, publicaram mais um estudo. Eles avaliam a fenomenologia e a acurácia, eu vou me ater aqui à parte de acurácia, com 19 médios. Eles incluíram o certificado e não certificado porque eles queriam ver se havia uma diferença fenomenológica. Né? Quando eu falo em fenomenologia, seria o estudo da experiência subjetiva do ato mediúnico. Então eles acabaram incluindo médium não certificado para ver se havia diferença. Mas o meu objetivo aqui nessa aula é falar sobre estudos de acurácia. Então eu vou ter só a segunda parte desse trabalho. Eram 19 médios, 38 consulentes. Cada médio então produzia 2 mensagens e cada consulente recebia 2 mensagens
a sua e de um controle. Ao médium era dado o primeiro nome do desencarnado, apenas, e o consulente precisava escolher qual a mensagem das duas que ele recebeu era a sua correta e precisava graduar o grau de especificidade, o grau de acurácia, né, numa escala que ia de 0 a 6. Os resultados. Lembrando que se o consulente recebe duas mensagens, a chance dele, pelo acaso, acertar é de 50%. Nesse pool de consulentes foi de 68,4%, ou seja, acima do esperado pelo acaso. Um Z de 2,12, um P de 0,02, com tamanho de efeito considerado leve a moderado, né, de 0,34. A acurácia das mensagens corretas foi de 2,82, numa escala de 0 a 6, e controle de 2,08, isso também deu um P significativo. O que é importante? Mas uma magnitude de efeito tão pequena, né? A gente precisa lembrar, ressaltar novamente que isso não é uma situação natural de trabalho desses médiuns, é uma situação de controle científico. O consulente, quer dizer, o familiar daquele espírito, nem presente naquela reunião mediúnica ele não estava, né? E o médium, para ele conseguir manter algum tipo de conexão com o espírito, ele recebia apenas o primeiro nome do espírito, que é algo realmente difícil. E a gente está vendo aqui claramente resultados positivos. O último trabalho que eu gostaria de citar é um recente, publicado oficialmente em janeiro desse ano, 2015. Foram 20 médios utilizados, pré-selecionados, né, pelo Instituto, um total aí de 3 experimentos. Os consulentes, eles selecionaram de uma forma aleatória, de uma base com 1.000 pessoas, a pessoa que estava querendo, esse Instituto Windbridge é até famoso nos Estados Unidos, então pessoas que querem receber uma mensagem se cadastravam, e aí eles selecionaram os consulentes de forma aleatória e era fornecido para o médium apenas o primeiro nome do desencarnado, né? Esses 3 experimentos, a primeira fase era uma fase aberta, a segunda e a terceira eram fases controladas, né? Nessa fase exploratória, o consulente estava presente na ligação telefônica e poderia responder sim, não, talvez ou não sei, as 4 possibilidades, para que ele não desse mais pistas aí para o médium, né, fazer uma leitura fria. Bom, eu não vou falar do experimento aberto, que como eu falei, minha intenção aqui é falar de estudos controlados, de acurácia desses estudos. E, então, dos estudos controlados, nós tivemos 58 mensagens, a análise item a item das mensagens alvo, né, das corretas, foi de 2,88, das controle 2,09, também deu um P significativo, uma magnitude de efeito alta, moderada alta, pelo menos 0,57, e a escolha correta das mensagens, lembrando que pelo acaso seria 50%, foi 38 das 58 mensagens escolhidas corretamente. O que sugere, seria 29 das 58, pelo acaso, né, então 38 bem maior que 29, um P de 0,01, que sugere para a gente que há uma transmissão anômala de informação aqui. O próximo slide, ele traz um resumo de todos os estudos que eu mostrei até agora. Eu não incluí o estudo de Robertson e Roy, porque ele tem uma metodologia muito complexa e é difícil de transportar aqueles resultados para o panorama dos outros resultados que a gente tem. O que a gente pode observar, então nós temos estudos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015. Dessa tabela, a primeira coisa que a gente pode observar é que
a maioria dos resultados foram positivos, ou seja, sugerem alguma forma de comunicação anômala. E a gente pode encontrar um padrão nos estudos que obtiveram comunicação anômala e naqueles cujo resultado foi negativo. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que todas as vezes que não era dado ao médium nenhuma informação sobre o desencarnado, os resultados não foram significativos. Obviamente, a gente está fazendo um estudo controlado, nós não vamos dar, dentro de um contexto científico, todas as informações possíveis, mas pelo menos espera-se que o médium tenha um mínimo de informação para que ele possa estabelecer algum tipo de sintonia com aquele espírito. A gente pode observar que o estudo de 2007, onde foi dado o primeiro nome, esse estudo de 2011 de Kelly, que foi dada a foto, já foi suficiente para que se estabelecesse um tipo de sintonia. A gente pode observar que a magnitude dos efeitos é uma magnitude pequena, mas é suficiente para atingir uma significância estatística. Essa magnitude pequena pode ser explicada, novamente eu repito, porque esses estudos eles não são ecológicos, ou seja, eles fogem da forma natural com que o médium está acostumado a trabalhar. Um outro ponto importante é que fragmentar a mensagem em itens ele tende a gerar resultados menos expressivos. Se compararmos com os métodos em que a gente pede para que o consulente escolha uma das mensagens. Quando nós temos uma opção, seja um trabalho de 2007, 2014, 2015, escolher entre uma de duas, ou trabalho de Kelly em 2011, escolher uma em 6, a gente consegue ter resultados mais positivos. Então, baseado em todos esses resultados desses estudos que eu mostrei para vocês, fica algumas sugestões para estudos futuros. A gente espera que haja uma pré-seleção de médiums, tanto para que a gente possa ter certeza da ostensividade daquela mediunidade, quanto da capacidade desse médium que é ostensivo de trabalhar em condições de laboratório, em condições estritamente controladas. Um outro ponto é que a gente deve manter a blindagem do médium, dos consulentes e dos pesquisadores para ter validade científica. Porém, nós precisamos manter um ambiente de pesquisa que possibilite o fenômeno mais próximo possível do normal. Mais próximo daquilo que o médium está acostumado a trabalhar, acostumado a fazer. E por fim, seguindo a sugestão de Emily Kelly, nesse artigo que ela publicou em 2010, procurar avaliações holísticas, ou seja, a gente faz várias mensagens controle e pede para que o consulente escolha a mensagem que mais lhe fala ao coração como sendo aquela verdadeira. Esse tipo de avaliação é melhor do que a avaliação item a item, porque às vezes existe uma confusão no meio, na montagem da mensagem, por parte do médium que não está acostumado a trabalhar naquelas situações controladas, ele perde a sintonia, entra em sintonia com outros espíritos e vai produzir mensagem com itens altamente acurados e itens altamente inacurados. Isso pode gerar um resultado falso negativo. Muito bem. Nós vimos até aqui
os estudos controlados. E, de modo geral, a grande maioria desses estudos, quando feitos com metodologia adequada, mostraram resultados positivos. Nós vamos partir agora para alguns estudos de casos, muito ricos na literatura, porém a gente não tem tempo para abordar todos, então eu selecionei alguns para que a gente tenha conhecimento de fortes evidências científicas de comunicação que têm sido publicadas nos últimos anos. O primeiro estudo que eu gostaria de comentar foi publicado em 2006 no Journal da Sociedade para a Pesquisa Psíquica. Esse estudo foi feito pelo Dr. Eisenbeis, que era um estudioso da mediunidade, um jogador de xadrez amador, e ele era doutor em economia. E por ser um estudioso da mediunidade, ele solicitou a um dos médiuns que ele conhecia de maior ostensividade. Esse médium chamava-se Robert Rollins, para que, se fosse possível, ele entrasse em contato com o espírito de um mestre do xadrez já falecido e pudesse jogar uma partida de altíssimo nível com algum mestre de xadrez daquela época. Então, Rollins, ele conseguiu o contato com o espírito do Géza Maroczy, que foi um mestre húngaro que chegou a ser terceiro no ranking mundial em 1900. Ele chegou a esse espírito graças a uma lista que o Dr. Eisenbeis deu a Rollins com os nomes de grandes mestres do xadrez do fim do século XIX e início do século XX. Era importante esta informação porque Rollins ele era uma pessoa que não jogava xadrez e desconhecia o nome de jogadores, grandes mestres famosos do passado. O Dr. Eisenbeis contactou um jogador russo emigrado para a Suíça chamado Viktor Korchnoi, que naquela época era o terceiro no ranking mundial. Tinha sido campeão europeu, então era uma pessoa de muita importância dentro do cenário dos grandes mestres do xadrez a nível mundial. A partida, aí nessa figura nós podemos ver uma descrição técnica da partida, mas ela durou 7 anos e 8 meses. Rollins recebia a informação de qual peça era para mexer, depois essa informação era passada a Korchnoi, que por sua vez fazia uma outra mudança. Essa partida ela foi divulgada através de jornais, de revistas, na televisão suíça.
Até que em 11 de fevereiro de 1993, o espírito de Maroczy renunciou no movimento 52. Hollands, o médium, desencarnou 3 meses após o fim da partida. Sobre esse estudo, a grande pergunta é: mas esse médium sabia jogar xadrez? Não, não sabia. Nunca jogou. E um outro detalhe: as evidências que eu vou mostrar em sequência sugerem que essa partida foi disputada em altíssimo nível. Nível este que, mesmo que a pessoa saiba jogar xadrez, apenas conseguiria atingir às custas de altíssima carga de estudo e de prática, que não passaria despercebida aos pesquisadores que publicaram esse trabalho. Só para termos uma ideia do nível desse jogo, Korchnoi, no 27º movimento, ou seja, nós estamos tratando aqui do terceiro do ranking mundial, ele falou o seguinte: não estou certo se ganharei. Ele compensou as falhas da abertura por um forte fim de jogo. No fim do jogo, a habilidade do jogador aparece e meu oponente joga muito bem. Quer dizer, o terceiro do ranking mundial não sabia se venceria aquela partida. A riqueza deste caso não se resume a essa habilidade extraordinária de jogar xadrez. Em julho de 1986, Dr. Eisenbeis pediu a Maroczy, sem aviso prévio, que fizesse uma pequena biografia sua, de sua vida na Terra, para que sua real identidade fosse confirmada. Hollands psicografou 38 páginas manuscritas, com grande riqueza de informações. Baseado nesse manuscrito de Hollands, Eisenbeis elaborou 39 perguntas e enviou ao Sr. Laszlo Sebastian, que era um historiador, membro do clube de xadrez húngaro, e solicitou ao Sr. Laszlo, sem dizer exatamente o motivo, que fizesse uma investigação sobre a vida de Maroczy, tentando responder a essas 39 perguntas. O Sr. Laszlo teve que fazer uma extensa pesquisa, entrevistou os 2 filhos ainda vivos de Guerra Maroczy, foi em bibliotecas com livros que só existiam na Hungria e obteve as respostas. Elas foram remetidas para o Dr. Eisenbeis e este graduou essas respostas em 6 níveis. Conhecimento geral seria o nível 1, que muitas pessoas conheceriam, por exemplo, que Guerra Maroczy era um jogador de xadrez. Conhecimento enciclopédio. 3, algo adivinhável, deduzível. 4, seria um conhecimento de perito mais fácil de investigar. 5, seria um conhecimento de perito difícil de ser investigado. E 6º, conhecimento privado. Somente pouquíssimas pessoas sabem disto e desconhecem se foram escritas. Para termos uma ideia, na tabela 2 nós temos então a distribuição das perguntas pelo grau de dificuldade. E observamos que, por exemplo, 22% de todas as questões eram de conhecimento privado, em que provavelmente essa informação não era encontrada, poderia ser encontrada em livros. E a surpresa foi a acurácia. Na tabela 3, se nós pegarmos só aquelas questões de dificílimo acesso que a gente graduaria como
e tem como pontuação 5 ou 6 no grau de dificuldade, nós temos que 93,4% dessas respostas eram corretas. Esse estudo, que vale a pena ser consultado, ele traz muitos mais detalhes sobre essas perguntas, sobre essas respostas, que eu não vou entrar nessa parte qualitativa. Mas sobre esse mesmo estudo eu gostaria de citar um outro trabalho um pouco mais recente, que foi feito por um campeão de xadrez, Vernon Knapp. E ele procurou então analisar a qualidade do jogo do médium Hollands/Maroczy versus Cornshore. E é muito interessante porque ele justifica, olha, esse estudo, esse artigo foi publicado e ninguém nunca fez essa análise. Se nós entrarmos na internet, quem tiver curiosidade vai nos fóruns, existem vários fóruns de jogos de xadrez, ele tem alguns fóruns que fazem a análise do jogo e todos são unânimes em afirmar e reafirmar a altíssima qualidade que esse jogo foi jogado. Bom, mas esse estudo foi publicado e as conclusões estão aqui. Maroczy jogou um estilo reminiscente do início do século XX e demonstrou uma expertise de fim de jogo com a qual ele ficou famoso. Maroczy jogou no mínimo no nível de mestre. Este nível não poderia ter sido atingido pelo médium mesmo após muito treinamento, assumindo que o médium não é um gênio de xadrez. E ainda mais considerarmos que era uma pessoa no fim da vida que faleceu 3 meses depois do fim da partida. Então, aqui não cabe a explicação de que foi um grande mestre ou um mestre de xadrez que jogou junto com Hollands, passava as jogadas para o Hollands, porque o estilo desse jogador teria que ser um estilo do início do século XX. Esse trabalho ele se constitui na literatura como uma das mais fortes evidências de sobrevivência ou pelo menos de transmissão anômala de informações já publicadas até hoje. Um outro estudo que eu gostaria de citar, um estudo feito por brasileiros, da equipe do professor Alexander Moreira, publicado em 2014, equipe lá de Juiz de Fora e da USP de São Paulo, em que eles fizeram uma análise de 13 cartas psicografadas ditadas pelo Jair Presente e psicografadas entre 74 e 79 por Chico Xavier. E foi um estudo muito interessante porque eles pegaram as informações que eram contidas nessas cartas e levadas para a irmã mais velha do Jair Presente, a Sueli Presente. E foi então aplicada uma escala de acurácia, ou seja, quão acurada, específica, correta é aquela informação e qual é a possibilidade dessa informação ter sido vazada para o médium, ou seja, qual a possibilidade do médium saber essa informação por meios normais antes da psicografia. Esse estudo ele mostra, por exemplo, que tem algumas informações que eram altamente acuradas e cuja chance de vazamento eram mínimas ou muito baixas. Nessa escala ele chama de leak, quer dizer, muito improvável que o médium tivesse essa informação, um score de 0, ou improvável que ele tenha essa informação. Por exemplo, o nome
do avô desencarnado não foi passado para o médium. O nome de uma madrinha do já presente, que a própria família não reconheceu de imediato, não foi passado para o médium. Então, nós temos, nesse tipo de estudo, mais uma forte evidência de que há algum tipo de comunicação anômala, de transmissão de informações por meios não convencionais ocorrendo. Se a gente for analisar somente nessas mensagens, nós tivemos 64 itens altamente específicos e precisos. E lembrar que essa foi uma análise de apenas um espírito. Chico Xavier, durante todos os anos em que fez psicografia de cartas familiares, psicografou algo em torno de 10.000 cartas psicografadas. Mais recentemente, temos acompanhado o surgimento de, me perdoem o termo, mas eu vou usar, novos médiuns. Nós tivemos vários médiuns no Brasil de ostensividade muito importante, por exemplo, Chico, Divaldo, Dona Ivone, entre outros. Não vou citar muitos nomes para não cometer injustiça. E agora, mais recentemente, nós temos acompanhado o Adão Vilela, o Fernando Bem, Rogério Leite, o Júlio Carvalho, entre outros, que eu pude observar pela internet ou presencialmente, produzindo mensagens muito específicas, muito ricas de informações. E essas mensagens, quem tiver curiosidade, pode ver no Facebook, no YouTube, são muito interessantes, muito instrutivas. Desses médios que eu citei, um deles eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, que é o médium Adão Vilela. E um dos casos que eu pude entrevistar as pessoas que receberam a mensagem foi o caso da Camila. A Camila faleceu num acidente de moto em 9 de julho de 2014, aos 19 anos. O namorado dela, Alberto, residia em Olímpia e ouviu falar do médium Adão Vilela e resolveu participar de uma reunião de psicografia lá. Sem conversar com ninguém, ele, que era ateu até aquele momento, e sua mãe foram para Uberaba tentar uma mensagem. O Adão Vilela é de Uberaba. Nem ele nem sua mãe conversaram com qualquer pessoa do centro sobre a Camila. Ele me falou que chegou em Uberaba por volta das 18h40, no centro por volta desse horário, e passou o primeiro nome dele, Alberto, e o nome da Camila. Mais nenhuma outra informação. A reunião se inicia 20 minutos depois. As reuniões do Adão de psicografia começam às 19 horas. E depois de 1h30 de psicografia, ele recebeu uma das mensagens. Nesta, aí eu descrevi só as 3 primeiras frases. O que a gente lê? Vida, minha vida, Júnior. Sou eu que tento não chorar, mas é impossível. Mamãe Lu, Bruninha, Lauane, Edmara, quantas saudades. Eu vou encerrar a mensagem aqui, e porque para a gente não perder muito tempo, mas só vou explicar algumas coisas nessa mensagem específica. Por exemplo, Vida era o apelido que a Camila chamava ele. O médium nem ninguém do centro sabia dessa informação. Júnior era o sobrenome dele e era o apelido que os amigos familiares também lhe chamavam Alberto. E ele também não tinha passado essa informação. Mamãe Lu é a Luciane, que era a mãe da Camila, né?
E, curiosamente, o Alberto fala que a Camila chamava a mãe dela de Lu, e não por mamãe. Bruninha era uma irmã de Camila, também médium. Ninguém do centro tinha a menor condição de ter essas informações. E Lauane era uma sobrinha de Camila. E um ponto interessante que o Alberto me falou que na mensagem estava escrita a palavra Lauane, só que ele não conseguiu ler o nome correto ali na hora. E Edmar era a sogra da Camila, que era a mãe do Alberto, que também estava presente na reunião. Então, é uma entrevista, essa entrevista que eu fiz com o Alberto é muito, muito rica de informações, e tudo o que ele me passa é que realmente não tinha condição de ninguém do médio, ninguém do centro ter essas informações antes. E isso é muito interessante porque esse é um exemplo que eu estou citando no médium Adão, mas esse fenômeno se repete milhares de vezes se a gente for considerar todos os médiuns bem ostensivos que trabalham no Brasil. Todos aqueles outros que eu citei no slide passado têm exemplos disso na internet. O próprio Chico, se nós pegarmos alguns livros, aí eu sugiro a leitura deles, por exemplo, A Vida Triunfa, entre outros, traz informações bem explícitas, através dos entrevistadores, dos autores dos livros, né, de informações que o médium simplesmente desconhecia, que ele não tinha como saber. Né? Porque às vezes a gente pensa, o médium ele entrevistou, alguém do centro colheu informações, mas você pode coletar informação da pessoa, do que ela faleceu, mais detalhes de parentes, muitas vezes parentes falecidos há 40, 60 anos, né? Parentes que a família nem sabe que faleceu, como é o caso da Elvira no trabalho que eu mostrei do Jair Presente. Quer dizer, são evidências muito difíceis de ser explicado por meios normais. Sobre o médium Adão, eu também tenho feito algumas análises de caligrafia, e veja que interessante, né? Por exemplo, a Camila, ela assinou Melila, né? Mas bem próximo da assinatura dela, se a gente for comparar a assinatura dela nessa psicografia em cima e a assinatura conhecida dela, o M, a forma do M lembra muito, né? A forma como ela assinava. E quem já teve a oportunidade de participar de umas sessões de psicografia, o médium está naquela velocidade enorme de psicografia, né, uma página a cada 3, 4 segundos, mas no momento da assinatura ele diminui muito o fluxo da escrita e muitas vezes parece que ele está desenhando, né, a assinatura, né? Alguns outros exemplos, né, de assinaturas assim, que obviamente não são idênticas, mas elas lembram, né, tem traços que são muito semelhantes à assinatura da pessoa quando em vida, né? Esse caso, por exemplo, é muito interessante, que ele é de um garoto de 10 anos que faleceu, e ele, segundo a mãe dele me falou, ele escrevia com letra cursiva normalmente. Só que, e a gente pode ver isso no exemplo de baixo ali, né? Saúde, por exemplo, escrito em letra cursiva. Mas a assinatura dele, a mãe me fala que ele gostava de fazer com essas letras garrafais, e foi o que aconteceu na sessão da psicografia. Não só o Adão, mas, por exemplo, essa foto eu tirei do programa Profissão Repórter, aí, que saiu em 7 de abril agora, né? Essa é uma psicografia do Rogério Leite, lá de Lorena, né? E a gente nota claramente a semelhança da assinatura, né? Um médium lá do Ceará, chamado Newton Souza, tem esse livro que trata faz algumas análises de cartas que ele psicografou, também muito interessante. Eu trouxe um exemplo aqui embaixo, a assinatura da psicografia, em cima a assinatura do RG. Esse livro é interessante porque ele, no fim, ele traz uma análise grafoscópica, de uma perita mesmo, em grafoscopia. Muito interessante esse tipo de análise, aliás, que já foi feito com o próprio Chico Xavier. Nesse livro, primeiro ele publicou, o Carlos Augusto Perandré publicou esse trabalho em 91, e depois publicou um livro com o mesmo nome, a Psicografia à Luz da Grafoscopia.
É um livro muito interessante, mostrando a semelhança da assinatura do Espírito quanto aquela pessoa em vida, né? Porque às vezes a gente pensa que pode ter leitura fria, pode ter investigação de informações ali na hora que a pessoa está no centro, alguém está entrevistando, colhe as informações ali no momento antes da conversa, mas a assinatura é algo difícil de ser copiado, né? E então isso eu considero que é uma evidência fortíssima de que há realmente algum tipo de comunicação anômala ocorrendo nesses casos. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu mostrei alguns trabalhos com metodologia muito interessante, obedecendo a um rigor científico aceito nos tempos atuais, mostrando que há realmente algo além nessas comunicações mediúnicas, que não é fruto de fraude do médium, não é fruto de má intenção, muito pelo contrário, é algo que merece ser estudado com carinho, sem preconceitos, com respeito. E para os espíritas que já acreditam nisso tudo, a grande importância de todas essas informações é que quando a gente percebe que essa vida é transitória e que uma vida muito maior, mais ampla, nos espera após aquela transformação, aquela troca de roupa que a gente costuma chamar de morte, a nossa própria visão dos problemas atuais se modifica. A gente começa a adquirir a chamada transcendência. E para encerrar, eu deixo então as palavras de Allan Kardec sobre o papel do Espiritismo para todos nós. Se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reverses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos. Allan Kardec. Queridos amigos, vamos então encerrar esta apresentação. Espero que vocês tenham gostado, que ela seja útil para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos ficar em paz.